Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Quantas asas? 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Diga lá comigo: Santo, toda a terra está cheia da sua glória. Observe, o séquito enchia o templo, mas a terra é cheia da glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Observe, séquito enche, glória enche e fumaça enche. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Observe que no versículo 1, o rei havia morrido. Mas no versículo 5 ele vê um rei que é imortal. Aleluia. Um rei que não perde o trono e nem a majestade. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E como ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Amém? Amém. Tomai os vossos assentos, obrigado. Glória a Deus. Eu serei conciso nesta noite, eu serei breve, porém eu gostaria de ter a sua atenção. Eu gostaria de ter a sua atenção neste momento em que irei fazer uso da palavra de Deus que não passa. A erva seca e a flor fenece, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Os céus e a terra passarão, mas esta palavra não há de passar. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Jesus é a palavra de Deus viva. João, o evangelista, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se a Bíblia é a palavra escrita, Jesus é a palavra viva. Amém? Queridos irmãos, Deus comunicou esse texto de Isaías ao meu coração para compartilhar convosco nesta abertura de conferência missionária. Por que eu escolhi o texto das palavras do profeta Isaías? Porque Isaías é um profeta evangelista. O livro de Isaías é uma mini-bíblia. Contém 66 capítulos. A Bíblia contém 66 livros. Até o capítulo 33, Isaías nos trata de juízo. Do 34 ao 66, ele nos trata de promessas de esperança. O Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, nos trata de juízos. Mas de Mateus a Apocalipse,
nos trata de promessas e de esperanças. Levante a mão e dê glória a Deus. O ministério de Isaías durou mais ou menos meio século. Quanto tempo? 50 anos. Diga lá. Durante o reinado de 4 monarcas em Judá, o rei do sul. Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Então foi um ministério amplo. Isaías é conhecido como messiânico. Ele nos falou há 700 anos antes de Jesus nascer, que ele nasceria de uma virgem. Isaías 7, versículo 14, está escrito: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel. Isaías 9, versículo 6, nós encontramos os 5 nomes do menino prodígio. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Porém, aqui está o texto da chamada profética de Isaías. Isaías foi chamado para o ministério profético no ano 740 a.C., que foi o ano da morte do rei Uzias, que também biblicamente era chamado de Azarias. Ele reinou 55 anos em Jerusalém, subiu ao trono aos 16 anos de idade. E a Bíblia diz que quando ele buscou a Deus, Deus o fez prosperar. Porém, no seu coração exaltou-se. E Deus só trata com o soberbo para uma única coisa, para abater. São Pedro disse: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. São Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, existiu o diabo, e ele fugirá de vós. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Quem pode aplaudir o Senhor? Aqui diz o ano em que morreu o rei Uzias, mas alguém pode perguntar: de que ele morreu? De que ele morreu? Ele morreu leproso. Mas por que ele morreu, pastor Zé Carlos? Porque ele quis exercer uma função que não era dele. Ele era rei, mas não era sacerdote. Ele quis oferecer um incenso. Quando foi repreendido por Deus, a lepra saiu na testa, no lugar visível para toda a gente ver. Porque ele era rei e não era sacerdote. Não queira fazer aquilo para a qual Deus não lhe chamou. Cada um fique na posição em que foi chamado. Aleluia, glória ao nome de Jesus. No ano da morte desse rei, Isaías foi chamado para o ministério profético. Mas eu quero ressaltar as 3 visões que Isaías teve. Quantas visões? 3 visões. A primeira visão é uma visão de altura. Ele vê o Senhor. Observe o versículo 1, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime